Você já respondeu a respeito das milagrosas gotas nasais, né, que podem até causar a morte. Eu conheço um caso de mãe aflita querendo aliviar o sofrimento do filho, que pingou algumas gotas a mais e a criança foi parar no hospital com uma dispneia aguda e taquicardia. Então aí que mora o perigo, né? Eu queria fazer um alerta a todas as mães e queria a posição aí do Dr. Becker, se está certo, se realmente existe esse perigo. A gota nasal com vasoconstritor, ele tem uma ação que pode ser absorvida pela própria mucosa nasal e tem uma ação a nível de todo o organismo. As gotas nasais que possuem apenas o soro fisiológico, elas não causam mal nenhum, porque na realidade elas são fisiológicas, ou seja, elas são compatíveis com os tecidos, com os líquidos intersticiais do nosso organismo. As medicações de corticoides também podem ser usadas. Então é muito importante saber qual o tipo de medicação mais adequada. A gente tem um certo receio, hoje em dia é muito mais fácil chegar simplesmente na farmácia e pedir um remédio para desentupir o nariz e na mesma hora é receitado aquele que imediatamente resolve, mas que na realidade ele traz muito mais consequências danosas do que benefícios. Prejudica muito mais a saúde do que benefícios. Ok, gente, vamos chamar o doutor Antônio Carmo, já fazendo uma pergunta para você, da Cláudia, da cidade de Bom Despacho. Ela fala, minha filha tem 8 anos e tem asma. Porque eu acabei de ler Cláudia de Ubá, falei, mesmo, não, essa é de Bom Despacho. Ela fala, minha filha tem 8 anos e tem asma. Há algum tempo apareceu umas manchas brancas no corpo. Ela quer saber se essas manchas têm a ver com a alergia que ela tem. Quer dizer, há ligação entre asma e alergia? De pele pode ter? Existe um estado alérgico herdado que a gente chama de atopia. E a atopia pode ser manifestação na árvore bronca, como seria a rinite alérgica que foi citada, e a asma, e na pele nós termos a urticária e a dermatite atópica. E a dermatite atópica é um paciente que nasce com a deficiência de produção daquele sebo que protege a pele. Então a pele resseca com muita facilidade. E toda pele que resseca com facilidade, ela descama com muita facilidade. E a pele, ao descamar com uma certa facilidade, ela leva o pigmento. Quando se leva o pigmento, forma-se uma mancha mais clara no local. Inclusive, a pessoa, quando se expõe um pouco ao sol, a pele normal se queima, onde está essa mancha, ela fica mais evidente. Então, as pessoas passam a chamar de impinge, se dá na face, nas bochechas, principalmente em criança, fala-se que aquela criança tem verme nas fezes, etc. Enquanto que, na realidade, é um quadro dermatológico que chama pitiríase alba e que caracteriza apenas uma ressequidão da pele. Aí a conduta adequada seria o quê? Evitar ressecamento dessa pele. Fazendo o quê? Passando óleo? Deve-se hidratar a pele, substituir o sebo. O sebo seria a descamação daquelas glândulas sebáceas junto com a pele que descama, que faz uma proteção inicial da pele. Então há necessidade de que se reponha essa hidratação. E a hidratação se faz com qualquer creme. E o creme ideal tem que ter 4 grandes qualidades. Primeiro, que ele seja branco. Segundo, que ele não tenha muito cheiro, porque cor e cheiro é mais produto para se dar alergia, inclusive alergia da árvore respiratória por causa dos cheiros que se inala. Esse creme a pessoa que deve usar deve gostar desse creme e fundamentalmente deve ser um creme barato. Não há necessidade que seja uma coisa cara. O importante é que usar muito e sempre. E ao mesmo tempo tomar um banho adequado, um banho que não remova muito esse manto lipídico, esse sebo que tem na pele. E as manchas, com o tempo, ela vai se igualando, a pele volta à cor normal. Pois é, essas pessoas que têm mania de tomar banho demais, dá conta passar muito sabonete, é isso mesmo ou se faz mal para a pele? Essas pessoas, graças a ela, o consultório dos dermatologistas estão cada vez mais cheios. Agora. Na realidade, o banho demais, eu não estou falando que ninguém não deva tomar banho, mas acontece que mas o banho... Mas é porque não precisa passar, porque tem certas partes do corpo... Dr. Guedes? Eu acho que o sabonete é um mal necessário. Não, o banho, eu costumo falar que o banho é uma questão cultural. Quando você se fala do francês, o francês entra no chuveiro, sai de lá todo perfumado e não entra na água. Ele nem entra no banho muito direitinho, não, passa perfume, né? Enquanto que o índio entra na água toda hora, mas não usa nenhum perfume do francês. O que não se pode é, num país de clima quente, ficar sem banho, porque há necessidade de que o banho não deve ser um banho para remover essa gordura da pele. O banho é uma coisa para equilibrar a temperatura do corpo um pouco em relação à temperatura ambiente. Não deve se remover. Usar um produto químico para retirar todo aquele manto lipídico vai ser um desastre sempre. Isso quer dizer o quê? Você deve passar sabão, por exemplo, essas partes que precisam mais, é isso? Exato. É isso? Não existe sabão neutro, quando se fala, não existe nenhum sabão que é adequado para se usar na pele. O sabão neutro é só menos ruim. Então deve-se usar um sabonete, de preferência um sabonete que a pessoa se sinta bem com ele, que se diz neutro, que é menos ruim do que os que não são neutros, e deve usar exatamente naquelas áreas em que se está, vamos dizer assim, a pele
pode se sujar mais, seria mãos, pés e mesmo assim sem abusar. E passar hidratante depois do banho é fundamental também que se faça. O banho tem que ser morno, né? O banho tem que ser rápido, mas acontece que o banho hoje é usado como uma psicoterapia. As pessoas ficam lá naquelas banheiras de hidromassagem quase 2 horas, 3 horas. E que faz bem mesmo, né? Psiquicamente relaxa, né? Relaxa, mas faz mal para a pele. Não, mas quando sair de lá, pode fazer seu banho-terapia, vamos dizer assim, mas ao sair de lá tem que se hidratar a pele. Mas as pessoas falam que não tem tempo para ficar passando hidratante, mas ficam 2 horas dentro da banheira. Tem tempo, acho que a questão é falta de hábito mesmo, Falta né? de hábito. Agora, doutor Antônio Carlos, outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte, essa doença de pele, coceira, alérgica, ela pode ser fator emocional? A coceira, teoricamente, vamos dizer, é um sintoma mais insuportável do que a dor. Porque a dor é a mesma terminação nervosa que conduz à sensação de coceira e dor é uma só. Só que quando a pessoa vai se coçando, é constante, não para. A fibra nervosa não perde os seus estímulos. Então, daí que a pessoa coça até começar a doer. Quando começa a doer, a fibra nervosa entra em depressão daqueles transmissores da sensibilidade e para de sentir a dor. Então, a coceira é contínua. Então, teoricamente, ela é mais insuportável. E as pessoas, quando se coçam, existem teorias, isso os psicólogos estão a defender, os psiquiatras também, mas não existe nada que se comprove. Existem pessoas que acham que coçar até tem-se um certo prazer na área sexual, etc, etc. Mas, na realidade, a coceira pode ser manifestação de um estado psíquico alterado, e uma pessoa que tem uma coceira leve, se tem um estado psíquico alterado, pode fazer dessa coceira do tamanho que ele quer. Então, a coceira pode ser exacerbada tremendamente por um problema psíquico. Então, fala com o doutor Ricardo, você que é especialista em psicossomática, né? Essa questão da alergia tem a ver, na sua opinião, com o problema emocional? Dentro do entendimento em que nós temos que, não podemos fragmentar o indivíduo, nós temos que entender o indivíduo como um todo, nós temos que pensar que o psíquico, o neuro, o endócrino e o imunológico trabalham juntos. Então, qualquer um desses sistemas pode ser o disparo para uma crise alérgica, uma crise inflamatória. Concordo com o doutor Frederico, inclusive eu estou até com a prancha aqui para mostrar. Qual câmera, gente? Mostra, para aquela ali, ó. Vou mostrar, o que na realidade é uma bronquite asmática. Pera, aí, chegou a imagem. Certo? Certo. Então vamos lá. Aqui nós temos o diâmetro normal de um brônquio, da árvore respiratória. Esse brônquio, nessa dimensão, ele vai ser capaz de me dar condições respiratórias para eu exercer a minha vida. Se eu tenho genética alérgica e me exponho a um ambiente, me exponho a uma proteína alimentar, um contaminante alimentar, ele vai, através de um processo inflamatório, de um processo imunológico, ele vai disparar o início de um processo inflamatório. Esse disparo começa aqui nessa ponta. É evidente que não vou ter necessidade, mas se passa por 70 passos e envolve em torno de 60 substâncias, entre elas interferons, interleucinas, anticorpos, para produzir cá embaixo o mecanismo inicial da reação inflamatória. Então nós temos um brônquio que é afetado pela inflamação, vai perder a sua capacidade de respirar. Nisso é o processo inflamatório. Nós, imunologistas e alergistas, entendemos que todo o processo alérgico pode ser uma urticária, pode ser um eczema, pode ser uma rinite. Todo ele é um processo inicial, disparado pelo processo alérgico, por exemplo, uma proteína de uma bolota fecal de um ácaro, que movimenta todos esses passos imunológicos, que no final das contas vai levar a essa reação inflamatória, que na realidade nada mais é que um inchaço. Um inchaço com produção de secreção, com uma perda da função do órgão e levando, no nosso caso aqui, a asma. Quanto ao aspecto psíquico, quanto ao aspecto emocional, falando desse sistema psicossomático, o estresse que nós vivemos, as angústias que nós vivemos, os pânicos que nós vivemos, as ansiedades que nós vivemos, as perdas afetivas, as perdas materiais, tudo isso expõe o indivíduo, que já geneticamente predisposto, é um passo a mais para disparar toda essa reação, levando, inclusive, às rinites,
as urticárias, os eczemas, as esofagites, as colites, as bronquites, as sinusites, as otites, dermatites seborreicas, tudo isso vindo de uma exposição psicossomática. Nossa, então vamos só para fechar o bloco, escutar a Dalgisa, que sofre, né, Dalgisa, com a questão da alergia. Como é que é isso? Você concorda com esse monte de coisa junto? Você, como é que é o seu dia a dia, a sua experiência? Bom, eu venho de uma família que é super alérgica. Minha mãe Inclusive, sua mãe está aí, você tem um filho de 1 ano que é alérgico também, né? E a família toda alérgica. Então, assim, a gente fica perdido nesse negócio. Lá em casa, por exemplo, eu evito tapete, eu uso persianas, né, que são mais fáceis de limpar, bichinho de pelúcia não tem. A gente vai eliminar tudo. Mas, mesmo assim, se você entra num ambiente que tem uma fumaça de cigarro, não tem jeito de evitar, né, vem a crise e aí ninguém segura, né? Então, assim, eu gostaria de saber, aproveitando a mesa aqui, o que a medicina, a acupuntura tem para oferecer para a gente hoje em termos de prevenção, né? Por exemplo, criança pode fazer acupuntura, né? Criança, o meu filho tem 1 ano. Criança até 11 anos não é recomendado acupuntura, né? Mas existem outros tratamentos. Medicina chinesa, que na verdade a acupuntura é uma técnica da medicina chinesa, né? A medicina chinesa é uma medicina com corpo teórico complexo, né? E a acupuntura é uma das técnicas oferecidas, né? Tem mais uma gama de técnicas. Tem, como eu disse antes, medicamentos, né? Também chineses, que são desenvolvidos há mais de 1000 anos, né? Enfim, depois a gente fala. Ok, doutor Antônio Carlos, vamos falar só rapidinho do tipo de prevenção, só para a gente passar para outro bloco, está chegando pergunta demais. Questão de alergia em pele. Prevenção. Atendendo a pedido da Dalgisa. No caso da Dalgisa, que é dentista, o que é muito comum de nós vermos essas pessoas que manipulam água com frequência, que têm o hábito, lavam a mão frequentemente, essas pessoas devem ter prevenção. Não se usar luva só porque vai ter contato com o paciente que pode transmitir alguma doença, mas procurar fundamentalmente proteger as mãos. Então hoje, o excesso de lavação das mãos, ao se fazer unhas, retirar cutículas, ao usar esmalte, ao se usar substâncias inadequadas nas mãos, principalmente as pessoas por hábitos profissionais, aí entre os dentistas, os cirurgiões, o lavador de carro, a cozinheira, a dona de casa, todas essas pessoas ficam sujeitas à agressão diária desses produtos químicos, que cada dia a gente pode ver pelas chamadas na televisão, cada dia o sabão está lavando mais branco, cada dia está irritando mais as mãos também. Então a necessidade mais produto químico. Mais produto químico. E produtos químicos bem potentes. Então há necessidade, por exemplo, quem manipula água com frequência, usar luvas. Os supermercados estão cheios de luvas. Eu nunca vi uma dona de casa usando luva. Porque normalmente nós vivemos num clima mais quente, as pessoas sentem um pouco de desconforto ou suam dentro da luva, mas há necessidade que se faça essas proteções simples e imediatas. E tem uma dona de casa, eu costumo sempre falar, que toda caixa de sabão de lavar roupa tem descrito lá a quantidade que deve se usar para determinada quantidade de água. E aquela dona de casa que vai lavar uma determinada roupa, e eu acredito que em outras áreas também, ela coloca o sabão dentro de uma bacia ou dentro de um balde, qualquer coisa, passa a mão lá dentro até encher de espuma e vai emergir a roupa. Então, esse produto aqui começa toda a irritação. A partir daí, vai para o seu dia a dia, na sua atividade profissional, no seu gabinete dentário, ao se lavar muito as mãos, ter contato com aquelas substâncias químicas todas que os dentistas utilizam, o processo se agrava. Então, as dermatites de contato, principalmente nas mãos, são, na grande maioria das vezes, elas seriam doenças profissionais.
Bom, Brasil das Gerais, hoje tratando de alergia, você ainda pode participar do programa 0800 31 30 20. Gente, vamos tentar responder aqui um monte de pergunta. Alessandra de Betim. Ela fala o seguinte: tem uma alergia no pé. Doutor Antônio Carlos, o dermatologista disse que é por causa do couro, só que uso bolsa e alça sobre os ombros não me dá alergia. É possível ter alergia apenas em uma parte do corpo? Isso seria uma dermatite de contato não seria o couro em si, mas pode ser pela tinta, pelos conservantes que se passam, pela graxa ou pelas substâncias que são usadas para curtir o couro. Porque ele não fica apertadinho também lá, Não, mas aí existem condições, por exemplo, no pé, que o sapato, se for um sapato fechado, com a sudorese que provoca no pé, isso facilita. Agora, no início, a dermatite de contato pode ser só um fator irritante local. Em um segundo tempo, ela pode ser sensibilizante. E ao ser sensibilizante, a pessoa pode usar, por exemplo, um cinto e ter alergia nos pés também. Então, pode começar a cruzar as áreas. E a tendência com o tempo é piorar. Então, é fundamental que evite de se usar couro ou que faça um teste alérgico adequado para se descobrir qual substância que está dando alergia e usar um calçado que não tem essa substância. Ok. Doutor Carlos Berto, Maria José Várzea da Palma, ela fala: eu tenho 50 anos e nunca tive gripe forte. Há 2 meses tomei a vacina contra a gripe e agora estou com uma gripe fortíssima. Ela quer saber se essa gripe tem a ver com a vacina. Isso é muito interessante. Eu tenho tido algumas queixas a nível de consultório de pacientes que foram vacinados contra a gripe e que tiveram a gripe até mais forte do que habitualmente tinham nos anos anteriores. Eu não sei se é essa experiência de outros colegas. Essa vacinação, realmente, eu não senti uma efetividade tão grande na população. É lógico que a vacina, ela é usada pelo dermatologista, ela é usada pelo alergista, mas eu não posso, especialmente no caso da gripe, explicar como que essa vacina desse ano não foi tão eficaz. Talvez o doutor Frederico possa completar, já que a área pulmonar também é bastante atingida. Quer completar? Sim, é indiscutível que a vacina antigripal ela é recomendada, ela é eficiente. Mas ela começa a ter uma eficiência nitidamente depois de 5 anos de vacinação sucessiva. Mas esta vacina antigripal que foi dada agora, nós vimos mais reações. A minha explicação é porque muitas pessoas foram vacinadas e apareceram alguns casos. Mas toda vacina antigripal pode dar alguma reação. Agora, a proteção é longe de ser 100%. Mas, ao longo do tempo, eu prescrevo vacina antigripal para meus pacientes há 5 anos. A impressão que eu tenho é que é valor e a documentação científica. Os estudos científicos demonstram que, a longo prazo, ela é de grande utilidade, daí que o Ministério da Saúde recomenda. Ok. O Christian do Centro pergunta para você, doutor Ricardo, qual é o nível de cura das vacinas contra a alergia respiratória? Para que a pessoa, a vacina, a imunoterapia, a vacinoterapia, é mais uma técnica. E essa técnica, quando bem indicada, essa técnica, ela dá um resultado para aquelas pessoas que fazem adesão ao tratamento. O que é fazer adesão ao tratamento? Primeiro é ter paciência. A vacinoterapia não propõe para amanhã a melhora do tratamento. Pede-se 6 meses para ver se a pessoa vai se adaptar a essa técnica. E depois de ser adaptado, pede-se mais 2 anos e meio para que haja uma reengenharia imunológica, uma reengenharia genética, para que tudo aquilo que era intolerante passe a ser tolerante. Agora, mas depende de cada caso também? Depende de cada caso. Eu já vi muito médico falando, não vacina não. Pois é, mas isso é dentro da visão de cada um. Nós médicos, nós não temos a obrigação de todos concordarem com todos. Cada um, dentro da sua experiência, trabalha dentro da sua verdade. Pois é, o senhor acha, doutor Frederico Zanann, vale a pena a vacinação? Não vale. A vacina antialérgica, ela tem alguma utilidade em asma. Indiscutivelmente que tem alguns casos selecionados. Mas é o que eu costumo falar com meus alunos na faculdade de medicina. Da comida também tem alguma utilidade para a tuberculose. Mas o que cura a tuberculose é a medicação. E asma se trata com anti-inflamatório. A vacina, o valor que tem, não compensa o trabalho e o custo. Existem outra forma de tratamento mais eficaz, mais barata e mais segura. Então tá, e o Vicente da cidade de Oliveira responde para... Você queria falar? Então tá,
fala. É importante o seguinte, nós temos que entender, voltando aqui a essa prancheta, que nós temos dois períodos. Nós temos o período que a pessoa não está em crise, que nós chamamos de período de intercrise. E nós temos o período da crise, que vacina não tira ninguém da crise. Quem vai tirar da crise é a medicação anti-inflamatória, sim. Então a vacina seria fora da crise. Fora da crise. O que nós vamos fazer é uma prevenção, é uma técnica de prevenção. Agora, o importante é o seguinte, não adianta nada eu dar vacina se eu não curar a úlcera do paciente. Não adianta nada eu dar vacina se eu não curar o refluxo gastroesofágico do paciente. Não adianta nada eu dar vacina se não curar da sinusite do paciente. Não adianta nada eu dar vacina se eu não vou curar a rinite do paciente. Então eu tenho que chegar de uma maneira globalizada para eu indicar corretamente a vacina. Eu não posso enxergar no meu paciente como um pulmão na minha frente. Eu tenho que enxergar o paciente como um todo. Okay. Tenho que enxergar ele como... Ele tem uma genética própria, ele mora no ambiente, ele trabalha no ambiente, ele lida no ambiente e tem uma alimentação. Então, quando eu faço essa abordagem e faço a indicação correta da vacina e corrigindo todas essas laterais, úlcera, gastrite, esofagite, renite, aí com certeza nós vamos atingir em torno de 90% de sucesso. Ok, doutor Frederico Zanan responde para o Vicente da cidade de Oliveira. Tem uma filha de 13 anos, portadora de bronquite alérgica. Já fez vários tratamentos, mas não adiantou nada. Pergunta se bronquite tem cura. Depende do que se conceitua como cura. Se a doença for asma, ela for tratada corretamente, o indivíduo quase 100% vive sem sintoma e com medicamento sem nenhum efeito colateral e de baixo custo. Ok, doutor Antônio Carlos, a Maria Nepomuceno, do bairro Santa Amélia, ela fala, sofro de urticária dermatológica, já fez tratamentos diversos e até psicoterapia. Os médicos concluíram que a alergia dela é fundo emocional. Ela está pedindo para você comentar. A urticária tem várias causas. E para se iniciar a conduta na urticária, há necessidade que se faça uma história bem feita do paciente, para se tentar descobrir a causa. Porque, a princípio, a urticária se baseia na liberação da histamina e haveria uma substância que vai lá e libera a histamina dentro daquela célula. Então, quando vai se investigar, tem que procurar essa substância que é responsável pela liberação de histamina. E, normalmente, quando a urticária é aguda, é fácil de se descubra esse agente. Mas quando a urticária é crônica, é muito difícil em qualquer lugar que se vai investigar. Então, é necessário, muitas vezes, que o paciente possa até vir a fazer como se fosse um diário. Quando ele tem crise de urticária, ele descreve todas as atividades dele no dia, o que usou, o que tomou e medicamento. Depois de várias crises, poderia tentar verificar se há alguma coisa que é comum dentro de todas aquelas ocorrências. Então, neste caso, pode-se chegar à conclusão de qual seria a substância responsável. Mas o fato fundamental, se seria o fator psíquico responsável, algumas pessoas defendem que sim. Eu prefiro acreditar que quando a gente defende que o psiquismo está muito envolvido, ele pode só se somar a um processo real. Mas quando a gente fala que é o psiquismo apenas, eu acho que deve ser a última ideia, deve-se primeiro procurar algo palpável. Ok, a Eldissuâmia, a Omia, não sei o nome, bairro Coqueiros. Doutor Casberto, você já até falaram sobre isso, resfriado alérgico comum nessa época do ano, pode ser evitado com as vacinas antigripe. Vocês já falaram isso, né? Que ela ajuda, né? O Renato, do bairro Floresta, cumprimenta o programa pelo tema, obrigada, e fala, as alergias estão relacionadas com o uso excessivo de medicamentos e com uma alimentação industrial cheia de conservantes? Quem responde? Então, eu concordo. Nesse ponto nós concordamos todos aqui que essa alimentação nossa é uma alimentação errada e estamos copiando modelos errados. Ok, pergunta para o nosso otorrino. O Juarez, do bairro João Pinheiro, ele fala, eu tenho nódulos na garganta que me dá mau hálito. Já tenho isso há 10 anos, já fui em vários otorrinos, 5 otorrinos, e eles nem não informaram a ele que não tem cura. Quer saber se é alergia ou não, o que você sugere? Talvez o nome nódulo não esteja bem caracterizado. Eu acredito que esse paciente deva ter uma amigdalite caseosa. São aquelas amígdalas que têm vários buraquinhos onde o alimento na descida para a hipofaringe de esôfago, ele se acumula nessas criptas e começa a fermentar e dá uma litose bastante significativa. Esse paciente costuma eliminar algumas bolinhas brancas com muito mau cheiro. Isso tem cura sim, basta fazer um tratamento eficaz. Ok, Cristina. Eu quero fazer uma pergunta para o doutor Frederico.
quem sofre da trilogia infernal, né? Que é sinusite, rinite e asma, a natação é prejudicial? Eu sei que o cloro, a água clorada, é veneno para quem tem sinusite. Eu queria essa uma explicação. É um dos grandes mitos que natação se trata asma com natação. O exercício físico ele é bom para asma, mas 20% dos asmáticos têm rinite e sinusite. E a natação piora a rinite, piora a sinusite, que vai piorar a asma. Quem entende sinusite aqui é o Dr. Celso Becker. Quero ver o que ele fala disso. É lógico que a água, com vários conservantes, também com várias culturas de bactérias no meio, é um fator irritante dentro do nariz. Basta dizer que uma secreção de sinusite, quando você joga água ali dentro, você está contaminando cada vez mais aquela infecção. Então, na realidade, em sinusite e em rinite e também em asma, natação é bastante prejudicial. Já vários pacientes asmáticos, para o tratamento da asma, é fundamental pedir encarecidamente que é para não nadar nunca mais. Isso é fundamental, isso é um dos grandes... Isso é um alerta, né, para todas as pessoas que sofrem de asma, que é realmente prejudicial. Eu estou dizendo isso porque eu tenho um caso na família e foi tratado pelo Dr. Frederico e ele recomendou, olha, nada de piscina, corta a natação. Isso foi o primeiro passo que nós demos e ele melhorou, assim, consideravelmente. Ok, gente, doutor Antônio Carlos, o Weber de Lavras, ele fala, toma um remédio, centotifeno, é isso? Centotifeno. Há 90 dias estou com urticária, fiz exames e não tenho alergia a nada. O que devo fazer? Roberto, o que acontece, tem um dado muito interessante, que tem um médico que trabalha em Nova York, nos Estados Unidos, então ele fala que quando o paciente que tem urticária crônica, que senta na frente dele no consultório, ele encara bem dentro dos olhos daquele paciente e fala assim, o senhor tem alguma coisa contra mim? Aí o paciente assustado, por quê, doutor? Porque aqui em Nova York, alergista, dermatologista, nós somos mais de 2.000. E por que o senhor procurou logo a mim? Então é difícil. Nos Estados Unidos é difícil, aqui é difícil. Então há necessidade, eu acho que o paciente que tem uma urticária crônica, ele nunca deve desistir. Por que ele não deve desistir? Ele deve sempre procurar com o seu médico, os dois ter um bom relacionamento para que se tente achar a grande causa da sua urticária. Lembrando que também as urticárias, que com o passar do tempo, elas tendem a desaparecer, na grande maioria dos casos, espontaneamente. Ok, gente, o Everton, do bairro Sagrada Família, ele fala, sou alérgico a cavalo, é só montar e fica empolado. O que fazer? Isso aí é uma urticária que a gente chama dermografismo exacerbado, possivelmente. Ok, gente, só... Ah, não, você não terminou, não, te cortei, né? Não, porque andar a cavalo, paciente é comum que aquela pressão que se faz na sela do cavalo pode levar a uma liberação de histamina só pela pressão. E o tratamento, nesses casos, tem antihistamínicos, principalmente a base de hidroxizina, que dá excelente resultado. Se a dose é baixa não resolve, tem de se aumentar a dose. Ok, gente, Manuel Lemos, bairro São José, ele fala, tem pisorria. Psoríase. Psoríase. Pisorria. Dizem que não existe tratamento. Gostaria de saber se isso é verdade. Se não for, qual remédio devo usar e qual médico procurar? A psoríase é o dermatologista que trata. É aquelas manchas. A psoríase é uma mancha que tem eritema e tem descamação contínua. A psoríase, na patologia dela, a causa dela seria genética e tem um fator imunológico também, que isso já está comprovado. E toda doença que tem um fator imunológico associado, um fator emocional pode manipular esse fator imunológico. Agora, a psoríase não se mata, é uma doença que a paciente pode viver perfeitamente com ela. Do ponto de vista estético, a doença tem um aspecto ruim, mas ela não mata e tem, hoje, métodos de controle bastante eficazes. O que, Dalgisa, está falando? Tem uma pergunta aqui que foi perguntada a respeito do cetodifeno e foi indicado esse medicamento para o meu filho como forma preventiva. Eu queria que vocês comentassem. Preventiva de quê? Para sinusite. Isso já foi muito usado no passado. É uma droga que tem algum valor, mas hoje é inteiramente ultrapassada. Hoje nós temos coisas muito melhores. É uma coisa... Talvez os otorrinos ainda costumam usar um pouquinho. Dizer que ela não tem valor, ela tem algum valor, mas é pequeno o valor. Hoje tem coisas muito melhores. É uma droga ultrapassada. Ok, nós temos 1 minuto para terminar o programa. Só para te responder. Vamos imaginar que a célula, todo o processo aparece daqui. Quando nós rompemos essa célula, o mastócito, quem vai começar a romper é o alergênio, certo? No que ela rompe, ela vai soltar na corrente sanguínea todos aqueles processos, inclusive a histamina. O que o cetodifeno faz? Ele protege
essa célula, ela cria uma estabilidade nessa célula. Protegendo essa célula vai impedir o quê? Aquela reação inflamatória que vai acontecer lá na frente. Então, o antihistamínico, que ele nada mais é que um antihistamínico, ele entra no tratamento intercrise, não na crise. Isso que é importante lembrar. Porque a partir do momento que rompeu, aí é só anti-inflamatório mesmo, e às vezes até cortisona. Ok, gente, terminou o programa. Eu queria só que um de vocês falasse uma frasezinha, se tem jeito, tá? De alerta para as pessoas que estão em casa, porque a gente ficou com um monte de perguntas sem responder, mas a gente vai passar para vocês, tá? Porque todo mundo deixa o telefone. Vou começar com você, Carlos Becker. A alergia, ela tem cura, pode ser evitada, pode ser tratada de forma adequada, simples ou medicamentosa ou cirúrgica, e o paciente deve procurar o especialista da área, dermatologista, o alergista, pneumologista e otorrino. Ok, doutor Frederico. O asmático que está tendo sintomas frequentes, ou a doença dele não é asma, ou a asma está incorretamente tratada. Ok, doutor Antônio Carlos. As alergias, como o Becker disse, têm cura. O que os pacientes têm que evitar é fazer aquelas farmácias particulares e se entupirem de medicamento, porque as alergias a medicamentos são muito frequentes também e é preciso que se saiba. Ok, doutor Delbrando. Pois não. Eu quero dizer que a acupuntura oferece tratamentos, né, que podem ser, inclusive, virem a se somar, né, a esses tratamentos estabelecidos nas outras especialidades. Né? A gente pode tratar com a acupuntura e a gente tem tido muito bons resultados. Né? Inclusive tirando esses medicamentos que eles colocaram aqui, né? Que dão muitos efeitos colaterais, né? E inclusive até problemas até cardiovasculares, né? Isso é comprovado, inclusive nos Estados Unidos. Então a acupuntura ajuda bem. Ok, doutor Ricardo. Não, eu só quero agradecer a oportunidade, eu desejo que tenha sido de proveito a todos e quero só reforçar que tudo que foi comentado aqui são técnicas, né? Cada um dentro da sua visão, que existe técnica que vai atuar na crise, que tem lá os segmentos anti-inflamatórios adequados, nas intercrises, os antihistamínicos, as vacinas, né? E não vamos esquecer de um bom controle ambiental, refazer o nosso estilo de vida, repensar a nossa saúde mental e também repensar também na nossa, mesmo reforçar o ambiente e a nossa alimentação. Ok, só posso perguntar uma coisa. A produção pode passar as perguntas que não foram respondidas? Se vocês não prazer. puderem, vocês devolvem para a gente que a gente responde. Mas eu vou terminar o programa com o telefonema do Ladislau de Azevedo, bairro São Geraldo. Ele parabeniza o programa e pede que coloque mais pessoas para atender o telefone, pois o programa é lindo. De 100, ele falou que dá a nota 1000. Obrigada, Ladislau. Terminamos a semana bem, tá? A gente tem 3 atendentes. É que os telefones aqui, quando a pessoa está conversando no telefone, ele não dá sinal de fada, ele começa chamando que é linha 0800. Mas a gente está tentando, inclusive, aumentar o horário do programa, porque a gente tem quase 100 perguntas aqui que não foram respondidas, mas a gente vai passar para os nossos convidados, tá bem? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Valeu, Jair. Desculpa se você queria fazer pergunta, mas no próximo programa você faz, tá? Não deu tempo. Todos tenham um final de semana de muito descanso e segunda-feira a gente está aqui de novo, tá? Obrigada.